A gente está quase finalizando o tópico sobre flexão, aqui sobre resistência dos materiais, e hoje a gente vai trazer aqui a teoria sobre o núcleo central. Eu vou apresentar para vocês um pouco da teoria, o que ele significa, e aí posteriormente eu vou fazer um vídeo trazendo um exercício resolvido de núcleo central. Então vamos lá? Antes de começarmos, deixa eu me apresentar. Meu nome é Vitor, sou engenheiro civil formado pela Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. E vamos lá, vamos falar sobre o núcleo central. Ele é uma propriedade geométrica, ou seja, ele não depende da carga que está sendo aplicada e nem do tipo de material que ele é, se ele é concreto, se ele é aço, se ele é madeira. Ele depende apenas da seção transversal que a gente estiver analisando. E o que significa o núcleo central? Ele é uma região em que, se a gente aplicar uma força normal nessa região dentro da seção transversal, a linha neutra não vai cortar a seção, a linha neutra vai cair para fora da nossa seção transversal. E o que isso significa? Se a gente tem uma linha neutra passando fora da seção transversal, significa que na seção transversal a gente só vai ter ou tração em toda a seção transversal, ou só compressão. A gente vai ter só um ou outro atuando, não vai ter os dois fenômenos atuando ao mesmo tempo. Vai ficar mais fácil quando eu mostrar para vocês na prática, tá? Então, se a gente aplicar uma força normal no núcleo central, as tensões serão todas de compressão ou de tração. Então a gente vai dizer que está totalmente tracionada ou totalmente comprimida. Depende se a força normal que a gente estiver utilizando é de compressão ou de tração. Vamos ver esse exemplo aqui então. A gente tem aqui na esquerda uma seção transversal e aqui eu coloquei uma força P atuando, tá? Uma força aleatória P que está a uma distância do eixo Y, ZP, e uma distância do eixo Z, uma distância de YP. Certo? Aqui na esquerda eu coloquei as propriedades geométricas, que são o momento de inércia e a área da seção transversal. Aqui, coisas que a gente já viu na teoria de flexão. E agora o que a gente tem que descobrir? Qual que é a posição da linha neutra? A gente quer uma linha neutra que esteja fora do nosso centro, da nossa seção transversal. Então vamos tentar ir atrás disso, né? Vamos lá. Vamos obter a linha neutra considerando uma força P excêntrica, ou seja, que não está no CG. Então aqui é a nossa fórmula da tensão para flexão, né? Flexão composta. A gente tem a parcela do momento em Z, a parcela do momento em Y e a parcela da força P. O momento, mz, ele vai ser dado pela força P vezes YP. Por quê? Se YP fosse zero, aqui fosse zero, não haveria momento em torno do eixo Z. Então, P vezes YP. Já o MY, ele vai ser dado por P vezes EP. Aqui o ZP é a distância da excentricidade em torno do eixo Y. Se ZP fosse zero, a força P estaria aqui e não existiria momento em torno do eixo Y. Tá bom? Aqui eu abri os momentos de inércia, aqui na parte de baixo, e abri a área aqui também. Qual que é a definição da linha neutra? A linha neutra é uma linha em que as tensões que passam por ela são nulas. Então a gente sabe que o sigma ele vai ser zero na linha neutra. Então, troquei aqui por zero e vamos tentar resolver, né, essa equação agora. Queremos obter YP e ZP, que são as excentricidades da força P, em que esteja um núcleo central. Para isso, vamos pegar uma linha neutra que esteja fora da seção. Então, olha que exemplo legal esse aqui. A gente tem aqui a nossa seção transversal. Se a gente traçar uma linha neutra aqui na parte de cima, a gente vai ver que vai ter apenas trações, vai ter tensões em uma única direção. Todas estão apontando aqui para a esquerda nesse caso. Certo? Então as tensões estão em apenas um sentido. É essa que é a definição da linha neutra. E agora onde a gente pode aplicar essa força P para que essa linha neutra caia para fora da seção? Então, a gente precisa de um ponto dessa reta para traçarmos uma reta no núcleo central. Então aqui eu trouxe o ponto A e o ponto B. Vamos analisar um deles, né? Começando pelo ponto A. O ponto A, qual que é a coordenada desse ponto A? Ele está em relação a Y, né?
ele está a uma altura menos h sobre 2. Então, essa distância aqui é menos h sobre 2. Em relação ao eixo Z, ele está a uma distância de b sobre 2, positiva. Então, aqui, b sobre 2. Substituindo, então, a coordenada y e a coordenada z, a gente consegue resolver a nossa equação. Então, beleza, eu joguei o 12 aqui do momento de inércia para cima, tá? Comecei a cortar os termos, então a força, como eu já havia comentado, é uma propriedade geométrica, então não depende da força. Então, esse P aqui eu cortei. E aqui embaixo, olha a equação que a gente chegou, se a gente for reduzindo, né? A gente chega em apenas isso aqui. Legal. Vamos lá, a gente quer traçar uma região na nossa seção transversal. E essa seção vai ser composta por retas. Então, vão ser retas que vão se ligar uma na outra e vão formar uma região, que é o núcleo central. Então, a gente tem aqui uma equação de reta. Vamos tentar descobrir dois pontos dessa reta, porque a gente consegue traçar uma reta. Vamos começar, então, aqui na esquerda, substituindo yp por zero. Se a gente substituir yp por zero, a gente vai ter o zp, que vale menos b sobre 6. Beleza. E fazendo a mesma coisa, considerando zp igual a zero, a gente vai ter essa equação. E a gente descobre que o yp vai ser h sobre 6. Então, beleza, a gente agora tem dois parzinhos de pontos, que é o 0 menos b sobre 6 e o ponto zp igual a zero, yp igual a h sobre 6. Com esses dois pontos, a gente consegue traçar uma reta. E olha só. Aqui, considerando, então, o yp igual a zero e o zp igual a menos b sobre 6, a gente tem esse ponto aqui. E a mesma coisa vale para outro ponto. Zp igual a zero. Então, a gente está aqui, né, no zero. E o h, o yp sendo h sobre 6, que é essa altura. Então, daqui até aqui, h sobre 6. Com esses dois pontos, a gente consegue traçar uma reta. E a gente tem a primeira reta do núcleo central. E ele é referente a esse ponto A que a gente obteve aqui em cima. Legal, descobrimos uma parte desse núcleo central. Agora vamos analisar o ponto B. A gente vai fazer a mesma conta, tá? Só que agora quais que são as coordenadas do ponto B? Ele está em y, uma distância de h sobre 2, menos h sobre 2. Então aqui menos h sobre 2. E uma distância b sobre 2 em z. Então daqui até aqui, menos b sobre 2. Substituindo o valor de y e de z, a gente vai resolver a equação igual a gente fez agora há pouco. E olha só, para zp igual a zero, a gente vai ter que o yp vai valer mais h sobre 6. E para yp igual a zero, a gente vai ter que zp é igual a mais b sobre 6. Quais que são esses pontos? Então, para o zp igual a zero, esse primeiro ponto, a gente está aqui é o z igual a zero, caminhando h sobre 6, a gente tem esse ponto, que é o que a gente já tinha descoberto pelo ponto A. Só que agora a gente descobriu um outro ponto. A gente descobriu, para quando o y for igual a zero, ou seja, a gente está no eixo z, o zp vai valer mais b sobre 6. E pronto, a gente tem outro ponto aqui. Basta conectar esses dois pontos para uma reta. E agora a gente já tem mais uma reta do núcleo central. E olha como é legal o fato de ser uma seção simétrica, uma seção retangular. A gente pode analisar os pontos C e B, o C e D, que eu chamei aqui nas outras extremidades. E como é uma seção simétrica, você não precisa nem calcular, porque você sabe que vai ser essas retas espelhadas para cima. Então olha só como é que fica. A gente tem aqui os pontos C e D, resolvendo eles, a gente chega no núcleo central, que vai ser a conexão dessas retas que a gente descobriu agora, em função das linhas neutras. E, inclusive, o ponto C e D eles estão passando por outra linha neutra. Aqui embaixo, ó. A linha neutra 2. Como ela está passando para fora da seção transversal, então a gente vai ter o mesmo caso, de apenas tensões em um sentido. Certo? Então, aqui a gente obteve o nosso núcleo central. E esses pontos que a gente foi descobrindo, que aqui eu chamo de ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4, eles são chamados de antipolos, tá? Show de bola.
E aí uma curiosidade legal é que para seções poligonais, como esse no exemplo, né, uma seção retangular, circular, triangular, o núcleo central vai ser sempre um polígono semelhante ao da seção e com o mesmo centro de gravidade. Então o CG vai passar pelo mesmo lugar e o comportamento dele vai ser semelhante à seção. Então aqui eu fiz um quadrado, o nosso núcleo central vai ter um comportamento parecido. Circular, a mesma coisa, triangular, a mesma coisa. Legal, né? E aqui eu trouxe um funcionamento na prática do que significa o núcleo central. Deixa eu até criar uma folha aqui. Porque olha só, beleza, descobrimos aqui a região do núcleo central. Se a gente aplicar uma força P nela, a gente vai ter só tensões de compressão e de tração. Mas vamos ver isso na prática. Vamos supor que eu apliquei uma força P bem nesse antipolo aqui, bem na parte de baixo do nosso núcleo central, a uma distância EZ do eixo Z, tá? Beleza. Como tem uma excentricidade, a força P está fora do CG, a gente vai ter um momento associado. Como calcula esse momento? O momento vai ser P vezes EZ vezes Y dividido pelo momento de inércia, que é a equação da tensão que a gente está vendo desde o começo. Como que vai ser o diagrama de tensões? Vai ter essa carinha aqui. Então percebe que aqui tem tensões nos dois sentidos. Vai ter tensão de tração em uma das regiões e tensão de compressão em outra, tá? Beleza. Só que aí, como a gente está aplicando uma força axial, a gente vai ter essa parcela de força, que é a força sobre a área. E a gente precisa considerar ela, a gente vai ter que somar ela nesse cálculo da tensão. E aí, dependendo se ela é de compressão ou de tração, o comportamento do gráfico vai ser esse aqui. Então, toda a região vai estar sendo uniformemente comprimida ou tracionada. E quando a gente soma esses dois gráficos, tanto da parcela do momento quanto a parcela da força axial, olha o que acontece, que legal. A gente vai ter apenas tensões em uma direção. Porque essa região aqui de baixo, ela vai se somar e vai intensificar essa tensão de compressão de tração. E na parte de cima elas vão meio que se cancelar, né? Elas vão ser somadas e aí essa parte que está puxando para um lado e essa que está puxando para o outro, elas vão se anular, deixando nesse formato aqui. Beleza, pessoal? Espero que tenham entendido, que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa aí embaixo que eu respondo para vocês, tá bom? E no mais é isso, vamos para o vídeo de exercício agora. Até mais!